46, a palavra de Deus diz assim: por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Isso certamente despertaria mais convicção. Se ele abrisse a Bíblia e mostrasse Mateus capítulo 7, versos 21, 22, e dissesse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você acha que isso traria mais convicção? Certamente traria convicção. Portanto, não basta falar, não basta dizer, é preciso mostrar na Bíblia. A verdade preciosa que temos, só a temos porque temos nas mãos a palavra de Deus. E para transmitirmos convicção, precisamos mostrar na palavra de Deus. E o quarto passo para transmitirmos convicção a uma pessoa é fazer pequenas rachaduras nos alicerces da fé da pessoa com a qual nós estamos estudando a Bíblia. Eu gostaria de fazer uma pequena ilustração. Eu tenho um respeito profundo e sincero por irmãos e irmãs sinceras que servem a Deus de todo o coração em todas as igrejas. Nós não queremos aqui simplesmente desmerecer aos nossos queridos irmãos que talvez estejam assistindo conosco e creem de maneira diferente daquela que nós cremos. Mas pensem comigo, suponhamos que nós estamos estudando a Bíblia com um irmão sincero da Assembleia de Deus. Quais são os alicerces da fé desse irmão? Suponhamos que esse aqui seja um dos seus alicerces. No que crê um irmão nosso da Assembleia de Deus? Essa aqui poderia ser, por exemplo, a crença do domingo. Suponha que esse aqui seja um outro alicerce da sua vida espiritual. Qual seria esse alicerce aqui? Aí na igreja, comente com o seu colega do lado. Que alicerce seria esse aqui? Poderia ser o arrebatamento secreto? Suponha que aqui seja um outro alicerce, e aqui seja a imortalidade da alma. E aqui nós tenhamos ainda um outro alicerce da sua vida espiritual. Que alicerce poderia ser esse? Dom de línguas. Poderia ser o dom de línguas. Eu pergunto a você, dá para pegar um irmão desse, sincero como ele é, mas ser sincero não é sinônimo de estar certo? Dá para você pegar um irmão desse e simplesmente batizá-lo na igreja adventista? Sim ou não? Não, não dá para batizar uma pessoa assim. Se você quer batizar este irmão, então você precisa fazer um processo. Você precisa tirar esses alicerces aqui e transferir por outros alicerces. Você precisa substituir esses alicerces. Esse aqui onde está o domingo, você precisa colocar o quê? O sábado. Esse aqui onde está o arrebatamento secreto, você precisa mostrar sobre a volta de Jesus e a maneira como nós iremos receber a nossa recompensa. Se esse aqui é um alicerce que fala sobre o dom de línguas, nós precisamos mostrar o verdadeiro dom de línguas. E se esse alicerce aqui é o outro que fala sobre a imortalidade da alma, então nós precisamos mostrar que essa imortalidade é condicional à aceitação do Senhor Jesus e à salvação que iremos receber na sua breve volta. Não dá, irmãos, para a gente simplesmente chegarmos na casa dessa pessoa e simplesmente pegarmos um serrote e serrarmos esses alicerces. Dá para fazer assim? Imagine um irmão sincero, educou a sua família, educou os seus filhos, doutrinou a sua esposa nessas crenças. E agora você chega do dia para a noite e com 10 versos de cor, você prova de todas as formas possíveis que o sábado é o dia do Senhor. Você vai mostrar na Bíblia. Você poderá falar com convicção, mas imagine o trauma que essa pessoa vai sofrer. Imagine os seus filhos perguntando: pai, você me ensinou errado? Imagine ele diante da sua esposa, com quem ele trabalhou para que ela pudesse se converter. Então, irmãos, este é um processo. E processo é uma coisa que começa agora, mas não termina agora. De maneira tranquila, de maneira natural, nós precisamos ir fazendo pequenas rachaduras no alicerce da fé. Por exemplo, quero ilustrar com uma história. Esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico. E o estudo era sobre a Bíblia. Eu estudava com 3 irmãs e o pai. Uma família com 4 pessoas. E estava falando sobre a Bíblia. As 3 irmãs eram membros de uma igreja evangélica neopentecostal. O pai não tinha nenhuma religião. E eu imaginei, a gente sabe que a maioria dos nossos irmãos evangélicos têm uma fé maior no Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento. Acham que
porque o Novo Testamento é novo, o Antigo já não vale nada. Então eu quis mostrar para eles que a palavra de Deus mostra que ambos os testamentos são necessários, um complementa o outro. Se você fica sem o Novo Testamento, você não entende muita coisa do Antigo Testamento. Se você fica sem o Antigo Testamento, você não tem a base para o que é revelado no Novo Testamento. E eu peguei o texto de Lucas capítulo 4, versos 16 em diante, para mostrar a eles que Jesus foi o personagem bíblico que mais utilizou o Antigo Testamento. Nenhum outro personagem, nenhum outro profeta do Novo Testamento falou tanto sobre o Novo Testamento, citou tanto o Antigo Testamento e mostrou a importância do Antigo Testamento como alicerce da sua fé do que Jesus. E ali o texto bíblico diz que o Senhor Jesus foi a Nazaré, onde fora criado, e entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E o texto que lhe foi entregue dizia assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para pregar o ano aceitável do Senhor. E vocês conhecem o texto bíblico. Então eu falei assim, olha, esse texto aqui ensina muitas coisas. A primeira delas é que Jesus ia à igreja. A segunda é que Jesus não ia de vez em quando, ele ia segundo o seu costume. A terceira coisa que esse texto bíblico ensina é que Jesus ia à igreja aos sábados. Olha que coisa interessante, falei para elas. Ele ia à igreja aos sábados. E finalmente o texto bíblico mostra que Jesus não apenas cria quanto utilizava o Antigo Testamento, porque ele leu o texto do Antigo Testamento que se referia a ele para confirmar o seu ministério e o fato dele ter sido enviado pelo Pai. Eles entenderam, porque o tema é a Bíblia. Eles entenderam que ambos os testamentos são importantes, porque o próprio Senhor Jesus utilizou. E se Jesus utilizou o Antigo Testamento, que razão eu tenho para não utilizá-lo? Fizemos a oração final. E ao final do estudo, uma daquelas jovens olhou para mim e falou assim: pastor, nós vamos estudar sobre aquele assunto do sábado? E o que essa pergunta revela? Eu pergunto a você, essa pergunta revela que esse texto bíblico fez uma pequena rachadura nesse alicerce que era o domingo? Sim ou não? Com certeza. Agora já havia um espaço para a dúvida. Agora aquela jovem já pensava na possibilidade de haver um outro dia que não fosse aquele que ela cria ser o dia do Senhor. Não podemos e nem precisamos do dia para a noite simplesmente arrancar todos os alicerces da fé de uma pessoa. Aos poucos, nós vamos aproveitando cada oportunidade para mostrar que aquilo que a pessoa crê talvez não seja como ela crê. E no momento em que você tiver que fazer o estudo, aí então você pode apresentar toda a verdade conforme ela está revelada na palavra de Deus. A mente já estará aberta, já haverá possibilidade de essa pessoa entender, assimilar e aceitar essa verdade. Portanto, para despertar convicção, dá licença aqui que eu vou tirar a cadeira. Para despertar convicção, é preciso falar com convicção, é preciso dar testemunho com a sua vida, é preciso mostrar na Bíblia e é preciso fazer pequenas rachaduras na estrutura, no alicerce da fé da pessoa com a qual você está falando. O terceiro passo para levar uma pessoa à decisão é desejo. A vontade é uma característica extraordinária que Deus conduziu ao ser humano. É a capacidade de agir conforme manda a nossa autoconsciência. A pessoa pode ter informação, a pessoa pode ter convicção, mas ela não tomará uma decisão se ela não sentir vontade de se decidir, se ela não tiver desejo de aceitar aquelas verdades. Por isso, é preciso conduzir a pessoa a ter desejo de praticar o que você está ensinando. E como isso é feito? Para despertar desejo, é preciso mostrar as bênçãos. Mostre as bênçãos. Para cada mandamento transmitido pelo Senhor Jesus, há uma bênção associada. Deus nunca pede simplesmente por pedir. Ele pede porque é melhor para nós. Por isso, cada vez que Ele nos pede uma coisa, junto com o seu pedido vem uma bênção. E se você quer que a pessoa tenha desejo, mostre as bênçãos. Por exemplo, um dia, o Senhor Jesus fez um apelo para aqueles que queriam ser seus discípulos. E Ele disse assim: se você quer ser meu discípulo e tiver coragem de deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, receberá 100 vezes mais nesta vida e no mundo por vir
a vida eterna. Mateus capítulo 19, verso 29. Jesus nos mostrou as bênçãos. Jesus, quando tentou nos incentivar a ser discípulos seus, ele nos mostrou as bênçãos. Por isso, se você quer levar alguém a ter desejo, mostre as bênçãos. Suponha que você está estudando com alguém acerca do sábado. Como é que você pode fazer para levar essa pessoa a ter desejo de guardar o sábado? Mostre as bênçãos. Por exemplo, leia para essa pessoa Isaías capítulo 58, versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim, bem claro, o mandamento e depois a bênção. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não te ocupando nos teus negócios, nem falando palavras vãs, aqui está o mandamento. Agora vem a bênção. Verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Você diz amém? Aqui está a bênção. Se você quer levar alguém a ter desejo, mostre a bênção. Você pode falar com convicção, meu irmão, se você tomar uma posição e se decidir, Deus vai te sustentar. Você não vai passar fome. É assim que mais de 17 milhões de adventistas vivem ao redor do mundo. Porque Deus sustenta cada um deles. É a promessa da sua palavra. Foi a boca do Senhor quem disse. Mostre as bênçãos, mostre as vantagens e as pessoas terão desejo de viver a verdade. É preciso conduzi-la à ação. Quando a pessoa não é estimulada a agir conforme ela está sendo instruída, você diminui nela a capacidade de agir da próxima vez que você incentivá-la a seguir naquela direção. Eu vou explicar melhor. Se você está estudando com uma pessoa, mas nunca faz um apelo para que ela siga a verdade, quando você fizer um apelo pelo batismo, essa pessoa terá mais dificuldade para agir. Portanto, para conduzir uma pessoa à decisão, é preciso que façamos apelos progressivos, desde o primeiro estudo, desde a primeira lição. Você estudou uma lição com uma pessoa, faça um apelo para que ela siga aquela verdade. Não é aquele apelo assim, você entendeu? Você concorda? Não. Meu irmão, você entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Gostaria de colocá-la em prática algum dia? Porque de repente a pessoa não está pronta para aquele momento. Mas essa pergunta é importante e é fundamental. Você entendeu que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Gostaria de colocá-la em prática algum dia? E assim nós vamos conduzindo uma pessoa à ação. Certamente a dona Mirtes está nos assistindo agora. A dona Mirtes é uma pessoa muito especial. Ela é a proprietária do apartamento onde eu moro, em Maringá. Eu estava voltando das férias esses dias. E eu liguei para ela porque eu precisava do recibo do aluguel. E pedi que ela levasse lá no apartamento à noite. Ela foi, nós conversamos, a minha esposa a recebeu muito bem. E aí nós perguntamos a ela fizemos um convite a ela acerca do programa que aconteceria no dia 6 de fevereiro, lá no Parque de Exposições de Maringá, o lançamento do projeto Homens e Mulheres de um Minuto. A dona Mirtes aceitou o convite e eu disse a ela, nós teremos ali mais de 5.000 pessoas se preparando para estudar a Bíblia com seus amigos e vizinhos. E o plano é que ao final deste ano, pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, nós batizemos pelo menos 1.000 pessoas no fim da semana de colheita, no dia 30 de outubro. E sabe o que ela me disse? Eu também quero ser batizada. E eu tomei um susto, porque eu não imaginava que ela fosse dizer aquilo naquele momento. E eu disse, irmã Mirtes, o seu batismo já tem data marcada, vai ser no dia 30 de outubro. Vamos começar os estudos bíblicos. Marquei para a próxima quinta-feira. E na próxima quinta, às 8 horas, em ponto, ela estava lá. Ela é uma senhora, já tem pelo menos uns 50 e poucos anos, tem filhos criados, mora num sítio, e eu pensei, será que a dona Mirtes vai vir sozinha, dirigindo para cá toda noite para estudar na quinta-feira? 8 horas em ponto, ela estava lá. Fizemos o estudo, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta lição fala sobre o plano da salvação. E ao final do estudo, detalhe, ela foi lá no dia 6, assistiu ao programa. Quando o pastor Luiz Gonçalves fez o apelo, ela atendeu ao apelo, foi à frente, colocou a mão na água
e tomou a decisão de ser batizada. Quando eu fiz a quarta lição acerca do plano da salvação, ao final do estudo eu fiz um apelo para ela, um apelo forte para ela. E eu falei, irmã Mirtes, hoje o Senhor Jesus está colocando à sua disposição a salvação que só Ele pode dar. Irmã Mirtes, hoje é o dia da sua salvação. A senhora aceita ao Senhor Jesus e a salvação que Ele oferece? E ela disse, eu aceito. Eu disse, amém, dona Mirtes, marque aí. Irmã Mirtes, a senhora, pela graça de Deus, quer viver segundo a orientação do Senhor Jesus? E ela disse, sim, esse é o meu desejo. E eu falei, marque aí. E ela disse assim, eu estou escrevendo o meu nome para que Jesus veja a minha decisão. Fizemos a oração. Eu a parabenizei pela decisão. E ela disse assim, pastor, eu estou achando que o dia 30 de outubro está demorando muito. Eu quero ser batizada mais rapidamente. E eu disse, irmã Mirtes, será um prazer fazer o seu batismo, tão logo nós terminemos os nossos estudos bíblicos. E pela graça de Deus, muito em breve, nós teremos a oportunidade de ver a irmã Mirtes sendo batizada para a glória de Deus, para a exaltação do seu nome e para que mais um nome seja escrito no livro da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é um homem, uma mulher de 1 minuto, hoje o Senhor Jesus conta com você. Ele é soberano, Ele poderia fazer qualquer coisa, mas Ele escolheu contar com você. Você é parte fundamental no processo da salvação, porque Deus escolheu este método. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um único problema. E sabe qual é esse problema? Jesus ainda não voltou. E nós somos chamados a aguardar e a apressar a volta de Jesus. O tempo de espera não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Por isso você foi chamado para ser um homem, uma mulher de 1 minuto. Para você apressar a volta de Jesus, só há 2 formas. Ou você se entrega, ou você